Olá, meu nome é Isabela Nunes de Oliveira, eu sou aluna do curso de Engenharia de Produção da UFAL Penedo. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Produção de Biodiesel a partir do óleo de resíduos de macroalgas marinhas, uma contribuição para o desenvolvimento sustentável. Esse trabalho foi feito por mim, pela Adriana Carla de Oliveira Lopes e pelo Bruno Santana dos Santos. Então, tendo em vista o aumento na procura por combustíveis e, ao mesmo tempo, a redução das reservas de petróleo, é necessário pensar em fontes alternativas. Uma fonte alternativa para esses combustíveis fósseis são os biocombustíveis, que são derivados de biomassa, oleaginosas e outras fontes orgânicas, como por exemplo o etanol e o biodiesel. E nesse caso em questão, nós estaremos tratando sobre o biodiesel. O biodiesel, produzido no Brasil em grande parte pela reação de transesterificação, que nada mais é que a conversão de óleos ou gordura animal ou vegetal em biodiesel, por meio da reação de álcoois de cadeia curta, que são frequentemente o metanol ou o etanol. Nesse caso, a razão molar do álcool óleo é de 3:1, e nesse estudo em questão, as macroalgas marinhas foram utilizadas como insumo. E esse biodiesel produzido de macroalgas é classificado como biocombustível avançado de terceira geração. Os objetivos desse trabalho foram de realizar os experimentos de produção do biodiesel a partir do óleo extraído de macroalgas marinhas do litoral sul de Alagoas, visando o desenvolvimento sustentável do produto e análise dos efeitos principais das variáveis de processo com relação à conversão do óleo de macroalgas marinhas em biodiesel. A metodologia utilizada foi a elaboração do planejamento experimental fatorial completo com 2 níveis e 3 variáveis de processo, cuja resposta foi a conversão em percentual do óleo em biodiesel. Então, as variáveis foram temperatura, com intervalo de 30 a 70, concentração DNAOH, com intervalo de 0,5 para 1,5, e a razão molar óleo de macroalgas para etanol, com intervalo de 1 para 4 e de 1 para 10. Nessa imagem, vocês podem observar como foi a produção desse biodiesel, né? Inicialmente, houve a coleta de macroalgas, que foi feita no litoral sul de Alagoas. Após isso, houve a extração do óleo de macroalgas, a caracterização do óleo, depois a técnica do planejamento fatorial completo, a produção do biodiesel e, por fim, a purificação desse mesmo biodiesel por via úmida, e a conversão foi obtida através da cromatografia gasosa. Então, aqui nós temos os resultados desse estudo. Obtivemos 8 conversões, né, porque foram feitos 8 experimentos com aquelas 3 variáveis mencionadas anteriormente e com 2 níveis cada. Então, os resultados dessas conversões variaram entre 46,23% e 59,13%. Isso quando se aumenta uma variável e torna as outras duas constantes, até que se obtém esses valores diferentes, que serão explicados através dos próximos resultados. Portanto, nós chegamos à conclusão de que quando a variável 1, que é a temperatura, aumenta e as outras duas variáveis permanecem constantes, a conversão aumenta em 6,18%. Já quando a variável 2 aumenta e as outras permanecem constantes, a conversão diminui em 0,37%. Com a variável 3 aumentando e as outras duas ficando constantes, a conversão aumenta em 8,03%. Já o efeito de interação entre essas variáveis, quando a variável 3 permanece constante e as demais aumentam, ou seja, a interação entre 1 e 2, resulta na conversão positiva de 1,25%. Já na interação entre 1 e 3, com a variável 2 constante, há um aumento de 3,95%. Para o caso da interação entre 2 e 3, a variável 1 constante, isso resulta no aumento de 0,54%. E a interação entre as 3 variáveis, ou seja, quando as 3 variáveis aumentam, a conversão diminui em 0,94%. Então, é possível afirmar que a influência das variáveis temperatura de reação em razão molar óleo-álcool é a que mais influencia no processo. Isso se dá devido à teoria do equilíbrio químico, que explica, né, o caso das reações reversíveis, como a reação de transesterificação do biodiesel, e o sentido de formação dos produtos da reação. Dessa forma, foi possível produzir o biodiesel a partir do óleo de macroalgas marinhas. Observou-se o emprego do planejamento experimental fatorial completo, que se mostrou eficiente no estudo da influência das variáveis, e os resultados obtidos com relação à influência das variáveis puderam ser justificados pela teoria do equilíbrio químico. Essas foram as referências utilizadas para esse estudo. Muito obrigada pela atenção.